Olá pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, o seu podcast sobre carreira e liderança. As empresas enfrentam pressões advindas do ambiente externo e muitas vezes a estratégia das mesmas é muito afetada, prejudicando seu planejamento e desenvolvimento, mas ao mesmo tempo criando novas oportunidades. No episódio de hoje, vamos debater liderança e gestão de equipes, turnaround de negócios, gestão em momentos de crise, governança e inovação. E o nosso convidado mais do que especial é o Juliano Silva, atual CEO da Branco Motores. Antes de entrar no assunto de hoje, é bacana mencionar que esse programa é um oferecimento da NAB Capital Humano, consultoria especializada em recrutamento executivo e desenvolvimento de lideranças. Seja muito bem-vindo, Juliano. Obrigado, Kim. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado à NAB por essa oportunidade para falar um pouquinho de negócios, falar um pouquinho de inovação, governança, um pouquinho da Branco Motores também, que está num bom período de prosperidade. Que legal, Juliano. Vamos aproveitar. Conta um pouquinho da Branco Motores, qual a tua função lá e principalmente do negócio da Branco. Vamos lá. A Branco Motores é uma empresa de 87 anos de idade. Empresa nascida em Santa Catarina, que na década de 80 migrou para São José dos Pinhais e hoje atualmente tem sua base em Araucária, na nossa região metropolitana de Curitiba. É uma empresa que desenvolve equipamentos para uso externo nos segmentos de agronegócio, jardinagem e construção civil leve. E ela espalha, distribui, eu falo espalha porque tem mais impacto, porque a gente realmente está num bom momento, mas ela distribui esses equipamentos para todo o varejo no Brasil nesses segmentos que ela atua, Eu estou na Branco, fez 5 anos ano passado, então eu estou aí há 5 anos e meio na Branco. Iniciei em dezembro de 2017 como diretor-geral da Branco, sendo um braço da nave-mãe, que é a Briggs & Stratton, que é uma empresa americana que pertence a um private equity, um fundo de investimentos americano, um dos maiores do mundo, um fundo bastante relevante. Legal, Juliano. Além de CEO da Branco Motores, o Juliano é bem participativo, é conselheiro de algumas empresas. Me conta um pouquinho do teu histórico profissional. Como você começou? Como é que você chegou até aqui, cara? Vamos lá. Sou engenheiro formado aí pela Federal Santa Catarina, O sotaque não mente, O arrastado do Catarina, O cantadinho, ele vem comigo sempre. Formado em engenharia pela Federal de Santa Catarina. Trabalhei 14 anos na multinacional sueca-suíça chamada ABB, que hoje se chama Hitachi. Depois desses 14 anos, eu achei que estava na hora de se testar no mundão, E acabei assumindo uma posição de presidente de uma empresa familiar chamada Indael Papel, para fazer aí um processo de governança, um processo de profissionalização da gestão. Trabalhei com eles 2 anos e vim para Curitiba, a convite da Branco Motores, a convite da Briggs, para tocar aí o braço da Briggs na América do Sul e no Brasil em específico com a Branco Motores. E tô nela nesses 5 anos e meio já, numa carreira aí de 22, 23 anos já quase. E recentemente, há 2, 3 anos atrás, comecei também com um conselho. Comecei a trabalhar com empresas familiares na nossa região de Curitiba. Hoje eu sou conselheiro, com muito orgulho, da Gauss em Autopeças e da BRW, que é uma empresa de papelaria e material corporativo. Então esse é um pouquinho do Juliano, engenheiro de formação, administrador de paixão, hoje bastante envolvido na causa também de governança, que é um tema que me traz muito interesse e é uma paixão. Legal, Juliano. Como é que você coordena isso tudo, cara? Tua vida de executivo, CEO lá da Branco Motores e os papéis de conselho? Quando é que você dorme? Diz que quanto menos tempo a gente tem, mais tempo a gente arranja, Então... Eu tenho uma atividade bem definida, um negócio bastante bem estruturado hoje, então quando as coisas estão um pouquinho mais organizadas, a gente consegue, arranjar espaço. Eu acho que a gente arranja espaço sempre, Eu, além de ser conselheiro, eu sou mentor, Eu faço mentoria voluntária, Tento aí trabalhar com jovens em estado de vulnerabilidade, tentar ajudá-los aí a dar o primeiro passo, a conseguir o primeiro emprego, fazer um aconselhamento de carreira. Então, esse tipo de coisa, até conselheiro de condomínio eu sou, então a gente, tempo a gente arranja, Então, vamos lá, eu sou executivo da Branco, é a minha principal função, sou conselheiro aí, de empresas, com aí todo o apoio da nave-mãe, que me deixa fazer essa função, até porque ela agrega também
na minha capacitação como profissional, né? Claro. Sou uma pessoa que não para de estudar nunca, né? E eu acredito que com todo esse privilégio que a gente tem, com tudo que a vida nos trouxe, a gente tem que devolver. Né? Então eu tento fazer do tempo que ainda tenho de livre uma boa ação. Né? Então eu faço mentoria de voluntários, sempre tenho 2, 3 voluntários comigo, trabalhando comigo, tentando dar aí aquele empurrãozinho que certamente todos nós um dia tivemos, né? Então tá na hora de fazer essa devolutiva e eu tento fazer e me dá um conforto na alma gigante. Muito legal. O famoso learn, earn and serve, né? Exatamente. Muito legal, Juliano. E eu fico feliz de ter você aqui. A gente já se conhece há muito tempo, mas eu acompanho aí teu histórico profissional e fico muito feliz de ver você sempre com novos projetos, evoluindo. E uma coisa que você falou que é muito interessante, adora aprender, né? Não para de aprender, não para de estudar e se atualizar, né? Eu até acho que antigamente a gente já falava isso com bastante constância, né? Mas nunca foi tão verdadeiro, né, Kim? O mundão tá mudando muito rápido, né? Ele já mudava rápido antes da pandemia, mas a pandemia parece que deu uma acelerada em tudo, né? Existe muito mais ruptura, né? Existe muito mais volatilidade, existe muito mais... Eu digo que Murphy nunca dorme, né? Rapaz, o dia do Murphy tem tido muito mais horas que o nosso, né? Então toda hora tem uma coisa nova, toda hora tem uma dificuldade nova, uma complexidade nova. Então eu tenho para mim que a gente não pode parar de estudar nunca, né? Então, networking, conversa com pessoas inteligentes, cursos, né, extras, leitura bastante assídua e contínua, né? Eu tenho uma meta pessoal, né? Dentro de tudo que eu faço, de ler um livro por mês. Terminei o 6º mês ontem, né? O 6º livro ontem, na metade meta do mês, estou na meta, né? Então acho que a gente tem que fazer disso mesmo para a gente poder levar o que a gente tem de conhecimento e agregar nos negócios que a gente toca e que acabam impactando muito, né, tudo à nossa volta, né? São vidas que trabalham lá, são famílias que dependem, comunidades ao redor que acabam tendo o benefício de manter uma empresa próspera na proximidade. Então a gente tem uma responsabilidade grande. Então a gente tem que se manter realmente por nós e por tudo ao nosso redor no ecossistema atualizado. Show de bola, Juliano. Inclusive, um dos objetivos desse podcast é acelerar a carreira de quem está assistindo em casa. Vamos embora. Né? Nós vamos chamar sempre grandes líderes empresariais, assim como você, que tenho certeza vão dividir as histórias de sucesso e assim as pessoas que estão vendo em casa vão falar, poxa, eu também posso fazer isso, também posso aprender daquele jeito, também posso ler tal livro. Então, é muito interessante o que você falou aí de poder dividir um pouco e... né, mentorar essas pessoas, mesmo que à distância, de forma digital aí. Com certeza. Ajuda muito nesse quesito, né? Ajuda muito, né? Esse formato podcast é um negócio não tão novo assim, né? Mas acho que essa geração nova consome muito, né? Eles dão um banho na gente, né? Com certeza. Eles estão assistindo ou acompanhando 2, 3 diferentes o tempo inteiro. Exatamente. O cara vai no banheiro, escutou 10 minutos. Saiu um convidado aqui bem mais jovem. O cara, vou na academia só porque, como eu não gosto de academia, eu já escuto 2 ou 3 podcasts na academia. É uma maneira que eu me... Não, isso é uma coisa que eu faço também. Eu estou fazendo esteira e estou no podcast, geralmente, escutando uma boa conversa. Exatamente. Então, mas você não perde tempo, né? A gente vai fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Muito legal, cara. Como é que se desperta essa necessidade de aprender e se atualizar sempre nos teus liderados, dentro das tuas empresas, no conselho? Como é que você faz isso, cara? Então, a nossa empresa, a gente tem uma cultura lá muito focada em resultado. Né? Eu acho que a gente fez muito isso no início, focado em resultado, até porque a situação era um pouquinho mais delicada. Hoje a gente tem uma situação bastante boa, bastante próspera, e a gente começou a dar significado para esse resultado. Né? Então a gente amplia o significado do resultado na empresa, a gente entende qual é o propósito da nossa empresa no ecossistema que a gente acaba estando inserido, e aí isso traz para mim uma coisa que é muito ligado a uma expressão que existe no mercado. Né? Então é suor, né? É suor, sim, muito suor de dedicação, mas tem que ter então a tal da transpiração para o suor e tem que ter a inspiração, que para mim é a paixão. Né? Então, suor é o básico. Quem não soa, realmente, hoje, mal e mal sobrevive. Né? Então, você tem que suar para se manter. Mas quando você conecta com o propósito, com a paixão, que aí vem a famosa palavrinha do tal do engajamento, que para mim isso é engajamento, você exponencia o teu suor. Então, você passa a ser muito mais produtivo, você passa a ser muito mais competitivo
e você passa a ter muito mais resultado. Então, acho que é isso que a gente acaba fazendo na empresa. A empresa ao qual eu trabalho hoje, represento no Brasil, ela tem um impacto bastante grande no Brasil, nos segmentos que ela atua, e ela apoia muitas organizações para que essas organizações também prosperem. Então é por isso que a gente se dedica, né? Nós dizemos na empresa que a Branco deste ano, ela tem que ser melhor que a Branco do ano passado. Esse é o nosso maior concorrente. Então todos os indicadores do ano passado, eles viram os nossos concorrentes no ano corrente. E tudo tem que prosperar, né? Mas ele prospera por uma causa. Então a gente tem um ecossistema qual a gente tem inserido, e esse ecossistema, se a gente evolui, todo ele evolui. Então acho que essa é a causa maior para manter o nosso ritmo, um pace acelerado de crescimento, acima da média do nosso mercado, para que a gente possa voltar para casa todo dia, não só, poxa, com o boleto em dia, né? Nós trabalhamos 8, 10 horas por dia, dormimos 6 horas por dia, sobra muito pouco, né? Então a gente tem que saber aproveitar essas 10 horas por dia para trabalhar no lugar que te inspira. Se é só para trabalhar por boleto, eu digo para todo mundo, cara, se é só pelo boleto, muda de empresa e vai arranjar uma coisa que você gosta para fazer e não desperdice a sua vida, né? Então eu acho que quem está na Branco com a gente tem esse propósito. Ele está lá porque ele quer algo a mais. Não é só o trabalho pelo trabalho, mas ele quer voltar para casa todo dia com o dever cumprido no seu espírito. Legal, Juliano. Aproveitando o gancho, cara, como é que você equilibra vida pessoal e vida profissional? Você tem tantas responsabilidades profissionais, estuda bastante, lê bastante, e como é que leva a família? Como é que você... Ah, bicho, aí a dona patroa em casa... Conta o segredo pra gente. A dona patroa em casa que manda, né? Quem é louco de não obedecer, né? Eu acho que o trabalho não são só horas, né? A caminho rodado ou horas por dia. Claro que a gente tem bastante horas por dia de trabalho, mas tem que ser horas produtivas, né? Então você tem que estar realmente vivendo aquele momento. Quando eu vou para casa, eu estou em casa. Você quer dizer que você não trabalha em casa? Lógico que não, trabalho em casa. Mas no momento que eu estou com a minha família, eu estou com a minha família. Eu estou dedicado, né? Os fins de semana eu estou com a minha família. Lógico que um domingo você lê, claro que a gente lê. Claro que a gente estuda, claro que a gente ainda dá uma trabalhada, mas o momento que a gente está junto é um momento de muita qualidade. Férias tem que existir, paradas tem que existir, senão a gente não consegue manter o ritmo nem de produtividade no trabalho. Então não tem como você viver em desequilíbrio, né? Eu não acredito no desequilíbrio. Eu acredito que você tem que ter um momento do trabalho, um momento da tua capacitação, um momento de convívio em família, um momento do entretenimento, inclusive aquele momento que é seu, né? Porque se você dedicar todo o tempo sempre para o grupo e esquecer de você mesmo, aí a coisa não vai, né? A coisa não vai. Então eu também tenho que ter o meu momento, para mim, sozinho, né? Que eu uso para mim também me alimentar e continuar evoluindo na minha vida. Show de bola. A vida é uma só, né? Não existe a vida profissional e a vida familiar, não, né? Então, eu já ouvi falar junto, disso aí, né? Tem que saber separar, né? Separar. Então, tem gente que diz que você tem que saber separar. Não dá para separar. Desculpa, mas eu não acredito nisso, né? E outra coisa que eu não consigo também entender é aqueles... E quem faz o que gosta não precisa de férias. Essa é outra mentira também, né? Eu adoro, eu amo o que eu faço, mas eu também adoro tirar férias. Claro, né? Claro. Com sensação de dever cumprido ainda, né? Exatamente. Show de bola, cara. Você pode compartilhar um exemplo de desafio ou fracasso que você enfrentou como líder e como você superou? Não, obviamente não precisa citar, né, especificamente, mas alguma dificuldade, e como que você aprendeu com isso e como que você superou? Então, eu acho que um desafio que você falou, uma falha. O desafio, eu acho que o maior desafio da minha carreira foi o dia 6 de dezembro de 2017, quando eu entrei na Branco, né? Hoje, quando eu olho para trás, dá um orgulho que não cabe, né? É uma historinha para contar e um belo de um case para a gente poder espalhar por aí, tá? Mas quando você fala em falha, mas todo mundo gosta de falar sempre das vitórias, né? As falhas ninguém fala muito. E eu tenho uma coisa que já tem 27 anos que eu até hoje não esqueci. Então quando você fala em falha, foi uma falha que eu acho que virou um combustível para mim. Mas eu me lembro que em 1997, né, estando nós aí em 2023, então 26 anos, de um processo seletivo primeiro processo seletivo talvez que eu participei na minha vida, pós-faculdade, estava no meu segundo ano de faculdade, e eu fui fazer o tal do processo seletivo para entrar numa empresa júnior, né? E eu sempre tive o sonho de ser o que eu sou hoje, né? Desde quando eu entrei na faculdade. Quando eu ia para dormir à noite, eu já me imaginava sendo um executivo tocando um negócio. Eu sempre tive essa vontade. E eu me lembro que eu participei desse processo seletivo
E aí nas dinâmicas de grupo, né? Muita gente, pouca vaga, faz dinâmica de grupo e aí você vai eliminando porque na verdade é muito competitivo. E eles pediram pra gente fazer uma redação onde você se imagina daqui 10 anos. Eu tinha isso tão claro, que pra mim foi fácil, eu fiz a redação em 10 minutos. Daqui 10 anos eu sou executivo de uma multinacional. Cada um com seus sonhos, né? Claro. Naquela época esse era o meu sonho. E eles pediram pra todo mundo ler, né? Porque eram poucas linhas e tal. Quando eu li o meu, turma inteira, eram 20 pessoas na dinâmica, deram uma gargalhada imensa e eu saí. Naquela época não tinha a palavra bullying ainda, né? Mas eu acho que naquele momento lá foi um belo no bullying, né? E lógico que eu fui desclassificado. Então até os meus concorrentes naquele momento, a risada foi boa, porque como eu fiquei reduzido, eu fui eliminado do processo, mas no processo do semestre seguinte eu acabei sendo qualificado. Mas aquele negócio me trouxe um grande aprendizado, né? Porque eu acabei falhando. Eu fui eliminado, dói, né? Claro. Mas a gente aprende. E aí aquele negócio me ensinou que talvez, assim, apesar do sonho grande que eu tinha naquele momento, talvez eu não estivesse qualificado para ter aquele sonho ainda. E aquele negócio para mim, naquele momento lá atrás, foi um combustível gigante para mim buscar o sonho através de planos de ações de curto prazo e de médio prazo. Então eu deixei desde aquela época lá muito claro tudo quais eram meus próximos passos na minha carreira e o que eu tinha que fazer para tentar chegar lá. Isso começou lá, quando eu tinha lá, 17 anos de idade. Legal, hein? E isso já está na minha cabeça faz 26 anos. Foi uma falha. Eu acho que eu não falhei em ter o sonho. Não, mas no cenário, a maneira como meus concorrentes, vamos dizer assim, né, usaram, foi uma falha. Então, desde então, eu venho trabalhando e estudando e me capacitando continuamente e me desafiando para sempre fazer mais e melhor. Isso é uma bela de uma experiência que eu tive lá atrás. Não faz tanto tempo assim, cara. Pô, 26 anos não é tanto tempo assim. Né? É uma vida só e você saiu de reprovado no processo seletivo para empresa júnior a CEO de grandes empresas e conselheiro. Quer dizer, acho que foi um aprendizado que realmente mudou tua vida. Né? Muito legal. A gente estava definindo o tema, conversando com o Juliano e tal, ia falar sobre turnaround. Conta um pouquinho para a gente, né, de uma maneira didática e simples, como é que faz um turnaround numa empresa, como é que você fez isso no passado, como é que você atacou os problemas e fez a empresa voltar a crescer e dar lucro. Legal. Eu acho que o ponto número 1 de um turnaround, antes da gente começar a fazer o que precisa ser feito, é proteger o caixa. Se você não tem caixa, não tem dinheiro, você praticamente não consegue fazer nada, né? Então, apesar de que, dependendo da empresa, a situação é muito difícil, mas ainda assim, tem que dar uma prioridade ali para você entender quais são as suas primeiras ações pós, né? Então, entender o caixa é muito importante. Passado isso, tem que ser muito rápido, que é um turnaround. Depois do turnaround ser identificado, porque para mim o turnaround, ele se assemelha a uma sangria interna, né? Você está com hemorragia interna. Você não percebe, né? E quando ela cresceu, aí já era, né? Porque ela vai de pouquinho, ela vai minando e de repente ela derruba a empresa, né? Porque vai virando paisagem. Então acho que o caixa precisa sempre ser defendido no primeiro momento, entendido, né? Com toda veracidade. E aí o primeiro ponto para atacar para mim sempre no turnaround são as pessoas. Você precisa sempre fazer um assessment para entender quem é o teu corpo humano, porque uma empresa não é uma marca, uma empresa não é tijolo, não é metro quadrado, nem são máquinas. Uma empresa são as pessoas que estão lá, né? Então aí você ataca pessoas. Em que sentido? Entende quem tem fit cultural, quem tem competência, quem tem perfil para estar com você nesse movimento de turnaround, de mudança, de transformação da empresa. Porque esse momento ele não é fácil, né? Porque você precisa fazer muita coisa difícil sem a devida recompensa. Porque se você está fazendo um turnaround... É porque você precisa, né? Basicamente porque a lucratividade ou a geração de caixa, né? Ela não vai bem, né? Então esse tipo de situação a qual eu já passei, ela requer sim que você invista muito forte nas pessoas. Você precisa identificar no time, mesmo chegando na empresa, quem está com você e quem não está com você. E você não tem muito tempo para acertar ou para errar, porque quem te contratou não te dá tanto tempo. Exato. Né? E você não consegue ter a verdade plena numa empresa com crise, porque também as pessoas naturalmente tentam defender
a sua posição, o seu cargo, o seu salário, porque todo mundo tem aí as suas contas e as suas vidas, né? Então, acho que esse é o primeiro momento muito importante. Depois disso, com a implementação de muita tecnologia e um assessment de mercado, você identifica para onde você vai, né? No caso da Branco, foi mais ou menos assim. A gente identificou onde a gente tinha mais market share, onde tinha menos market share. E onde é que eu vou conseguir crescer? Onde eu estou com market share já dominante? Não, ali eu não cresço mais. Talvez no nosso momento, na nossa situação, foi no mercado que a gente acessou, com pouco investimento, quanto que eu consigo impactar mais rápido, positivamente, o nosso faturamento para trazer sobrevivência. E assim a gente foi andando. A cada etapa de suspiro, você vai atacando o curto e o médio. Eu não acredito só em você atacar o curto. No início, no turnaround, você ataca o curto. Mas depois você precisa começar a brincar de ambidestria, né? Continua cuidando do curto, mas você precisa começar a botar o teu braço no médio prazo. Porque senão você não sai do ciclo de sobreviver. De apagar incêndio. Né? Você não sai do sobreviver. E você precisa sair do sobreviver para um ciclo de prosperidade. E o ciclo de prosperidade, ele vai nascendo aos pouquinhos, vai te dando sinais e você sente que vai vir. E aí depois você vai acelerando. Até que a tua empresa começa a navegar no novo mar e você não pode, no meu ponto de vista, jamais, em qualquer organização, entrar numa zona de conforto. Por isso que eu digo que a Branco deste ano, ela tem obrigatoriamente que ser melhor que a do ano passado, para que ninguém jamais sente e fique na zona de conforto. A zona de conforto, para mim, é fatal. É aquela brincadeira do grow fast or die slow. Você começa, ou você cresce rápido, ou você vai morrer devagar. Então, não dá para parar nunca de você continuar evoluindo versus a você do ciclo anterior. E é nessa doideira boa, no bom sentido, que a gente leva a nossa empresa. E estamos indo aí para o 6º ano de prosperidade consecutivo, num Brasilzão, num mundão não tão fácil de lidar, Exato. Né? Tá? Baixíssima previsibilidade. Exatamente. Né? Como diz aí, eu não me lembro o autor agora, ou a empresa está crescendo ou ela está morrendo. Não, exatamente. Não existe a empresa está parada, né? Não, ou então ela está morrendo. Muito exatamente. Legal. Comunicação, a gente sabe, né, Juliano, que é uma característica, um atributo que todo grande líder tem que ter. Como é que comunica teu time de diretos, de gestores, quando você está fazendo um movimento de turnaround? Como é que é essa eu sou um cara que sou fã do Ray Dalio, né? Então o Ray Dalio disse para você sempre usar a verdade nua e crua. Então, assim, no momento do turnaround, muito claro, tá feia a coisa. Mas lógico, para cada nível da organização, para cada área da organização, você significa essa situação com palavras diferentes, né? Você precisa saber adaptar o teu diálogo e a tua comunicação ao grau de responsabilidade de cada um na empresa. E a área em específico, né? Senão você precisa usar realmente a verdade, mas você precisa saber, não tem caixa. Dependendo da pessoa, caixa é uma caixa. Como é que não tem dinheiro se estão aí com essa estrutura aqui gigante? Entendeu? Então você precisa significar isso para cada esfera da tua organização para que você seja compreendido. Porque eu acho que comunicar não é o que você fala, mas comunicar é o que a pessoa de fato absorve daquilo que você falou. E aí que eu acho que está o segredo. Saber falar em todos os níveis da organização, eu acho que é uma habilidade hoje, mais que nunca, extremamente relevante. Então, no momento do turnaround, a gente foi sempre muito verdadeiro, apesar de as notícias não serem animadoras. Sim, né? São ruins, né? Não são animadoras, né? E ao mesmo tempo você precisa fazer um trabalho para reter os talentos. Porque nessa brincadeira, quem tem mais competitividade de mercado vai embora. Quem tem menos fica. Aí você vai piorando ainda mais a organização, se cercando de fraquezas. Não faz sentido. Então você tem que saber fazer muito bem esse trabalho, né? Hoje, no momento da Branco atual, de prosperidade, aí, né, existe uma fase, a gente não pode falar que está dando lucro, senão todo mundo vai pedir aumento, né? E isso, na verdade, nós estamos num momento bom, nós falamos que estamos num momento bom. E a gente deixa muito claro em todos os murais da empresa, mensalmente, qual é a situação da empresa, em todos os indicadores de curto e médio e longo prazo. Todo mundo fica sabendo de como a empresa está. Nós não escondemos de ninguém. Trimestralmente nós fazemos reunião com todos os colaboradores.
E todo mundo fica sabendo de como a empresa está. E todo mundo sabe quais são as prioridades da empresa. Todo mundo sabe o que vem primeiro. Todo mundo sabe o que nós estamos lançando no mercado. Todo mundo sabe onde é que a gente está investindo. Para que a gente evite ao máximo as conversas paralelas e a gente faça ao máximo que toda a população da nossa empresa e todo mundo que se move conosco saiba a direção que a gente está indo. A gente não perca tempo com atritos que, em vez de nos impulsionarem, nos freiam, né? A gente quer que os atritos, as divergências, nos impulsionem. E por isso que a comunicação precisa ser muito, muito aberta. Ao mesmo tempo que você precisa ter um ambiente seguro para que essa comunicação seja dita em todas as direções. Ela não pode ser só do top para o down, mas do down to top também tem que falar. E aí eu acho que você cria realmente um movimento muito interessante na empresa. Legal, cara. Você também é vamos dizer assim, apaixonado pelo tema de governança e inovação. Né? Isso é muito legal, cara. Eu quero até explorar teu conhecimento. Como é que você gera ou dissemina essa cultura de inovação quando a empresa está passando por dificuldade? Não, eu acho que quando a empresa está passando por dificuldade é muito mais fácil, né? Porque a situação faz ocasião. Né? Então, se você continuar fazendo o mesmo, com o mesmo, a gente já sabe o resultado, né? Né? Então a gente precisa realmente atacar aí as crenças enraizadas na empresa, né? E que são crenças limitantes. Entender que se a gente não mudar esse portfólio de crenças limitantes, nós vamos repetir no futuro passado. Essa é a grande verdade. Né? Então a gente precisa, sim, buscar com objetivos muito claros. Senhores, os temas que nós vamos atacar são esses. Formar times diversos, com um ambiente bastante seguro, para que as ideias floresçam e a gente execute as melhores. E aí eu acho que num ambiente bastante atribulado e de risco da organização, tem um grau de participação muito ativa. Se você provocar a comunicação, se você não provocar essa comunicação, também fica todo mundo tranquilamente no seu posto esperando o próximo dia. Né? Na Branco de hoje, a gente brinca de inovação que faz parte da nossa cultura da empresa, nessa de inovar todo ano, porque todo ano nós precisamos melhorar em todas as áreas. Então isso tem sempre uma geração de ideias anual. Nós fazemos planejamento estratégico todo ano, então todo ano a gente revisa tudo. E todo ano tem que ficar melhor. E todo ano todo gerente tem que trazer o que vai fazer para mostrar que vai ficar melhor. Porque não é só a empresa. Na verdade a empresa é a soma de todas as áreas. Então todas as áreas precisam evoluir. E a velocidade de evolução da empresa é da área que vai mais devagar. Então aí é um compromisso nosso na direção de apoiar aquela área que vai com um pouco mais de dificuldade para a gente poder acelerá-la. Né? E aí, com isso, você cria todo um planejamento estratégico, um planejamento tático, um orçamento, estabelece prioridades e comunica para 100% da empresa. Baseado em quê? Para que a gente tem que melhorar aqui? Por causa disso. Tudo isso a gente fala abertamente. E aí a gente promove eventos internos para que todo mundo na empresa possa opinar e possa trazer soluções diferentes que ninguém pensou. E é isso que a gente faz. E funciona de uma maneira organizada, funciona, dá muito trabalho, porque você tem que daí equilibrar a quantidade de geração de ideias versus os braços e recursos disponíveis. Sim. Você prioriza o que vem primeiro, aquele que ficou de fora a gente dá uma justificativa e todo ano a gente revisita. Todo ano a gente revisita, todo ano a gente melhora, mas tem tudo melhora? Não, tem coisa que não melhora. Tem coisa que deu errado. E a gente tem que tentar entender o que deu errado, por que deu errado e direcionar e canalizar essa energia e esse esforço para que outro tema seja aberto para a gente poder evoluir naquilo que ficou estagnado. Tudo tem que ser controlado, monitorado e comunicado. Aí eu acho que você gera engajamento na empresa. Bacana. Vamos voltar para a governança, cara. Eu acho que você está aí, né, cada vez mais ativo nos conselhos, é um tema que você gosta, tem palestrado sobre isso, fez isso hoje, inclusive. Como é que está a tua participação em empresas familiares? Porque eu acho que talvez seja um campo mais fértil, né, para a implantação de governança e tudo mais. Sim, hoje eu sou conselheiro consultivo de 2 empresas familiares na nossa região de Curitiba, né, na Gauss, que é uma empresa de autopeças para o segmento de reposição. Então, um universo que eu não tinha conhecimento do segmento, né? E aprendi muito nesses últimos anos com eles. E atuo também na BRW, que é uma empresa também que vai fazer 15 anos no ano que vem,
que atua no segmento de papelaria e material corporativo. Que também, na minha história, na minha carreira, que foi uma carreira de energia, depois de papel e celulose, agora máquinas e equipamentos, nenhum desses dois segmentos eram do meu conhecimento. Mas eu acho que o que eu consigo agregar é justamente essa experiência de turnaround, essa experiência de gestão, essa experiência de governança e muito de estratégia de futuro, né? Então, apesar de serem segmentos desconhecidos, eu tenho que, lógico, me dedicar muito para aprender, para poder ajudá-los e guiá-los. Essa veia minha de evolução e de prosperidade acaba trazendo a atenção das empresas. São duas empresas lindas que estão prosperando, que veem a governança como uma vantagem competitiva e também como um processo de perenidade para as próximas gerações, e aí isso tudo funciona, né? Aí você falou que eu comecei a palestrar, sim, porque eu acho que a governança no Brasil e mesmo no nosso estado, ela precisa ser muito mais bem comunicada para que mais empresas se adequem, entrem na governança para que a gente diminua a mortalidade de tão belas empresas como a gente tem no Brasil, e sendo que o familiar é o que mantém o Brasil, né? Nós temos multinacionais, mas ainda o maior empregador do Brasil é a empresa familiar. Mas a taxa de mortalidade é altíssima. E isso é drástico, né? Nós precisamos mudar. Então essas palestras são justamente para que a gente possa aumentar o conhecimento da empresa familiar sobre o tema e para que ele consiga absorver e entender que isso é para o bem de todos, né? Então eu ouvi até 2 meses atrás, acho que eu estava em Joinville, e eu ouvi uma palavra que eu achei muito legal. Existe lá uma entidade que faz um trabalho muito bacana de governança em Santa Catarina, que é a FACISC, e o tema do projeto de governança era sucessão em empresas familiares. O tema sucessão, ele assusta, porque você vai chegar numa empresa familiar, vamos falar em sucessão, é como se você for trocar a geração, trazer gente de fora, né? Então a sugestão né, de uma pessoa que estava lá junto com a gente foi de, não vamos falar em sucessão, vamos falar em governança em empresas familiares. Não bota nem o nome corporativo, que o corporativo também assusta, né? Parece que quer vir com uma musculatura que a empresa ainda não pode comportar. Então, governança em empresas familiares, eu gosto muito de falar governança, eu acho que sim, esse tema ele é bastante nobre, e ele tem bastante impacto, e ele é mais fácil de ser absorvido mentalmente, né? No nosso inconsciente ou nossos vieses, né? Então, esse é um tema bacana. Eu estive em Maringá, eu fiz uma hoje aqui em Curitiba, sempre contando bastante da Branco em si, que passou por 3 donos, né? A empresa familiar por 76 anos, depois, agora nós estamos há 10, indo para 11 anos com dinheiro estrangeiro, mas nos últimos 3 anos por um private equity. Então são 3 tipos de gestão, mas mantendo uma empresa com impacto local ligada no 220, produzindo e prosperando. Bacana. Quando começa esse movimento de governança, etc e tal, estabelecimento de conselhos, você obviamente acaba convivendo, né, com um sócio fundador, claro, herdeiro, executivo profissional. Como é que lida com tudo isso ao mesmo tempo e, enfim, sem criar muita briga e discussão? Não, cria, né? Eu acho que o conflito ele é sempre benéfico. O que a gente precisa daí é ponderar muito bem a agenda de implantação do conselho, porque eu acho que o conselho, a implantação de governança, ela é muito emocional. Poxa, sim, tem técnicas, tem lá o Instituto de IBGC, ao qual eu sou filiado, que vem com toda uma normativa, tem conselheiros maravilhosos no Brasil, com uma competência absurda, mas tem um aspecto emocional muito grande. Veja que eu acho que é uma dificuldade que é a de primeiro impacto que tem, pega uma empresa familiar, não uma primeira geração, e já com um médio e grande porte. Esse empreendedor é uma pessoa de sucesso. Não tem nem o que questionar. Né? E aí você começa a ter, esse executivo de sucesso começa a ter aulas de governança, sugestões e recomendações de um consultor. Você está fazendo errado. Não, ele não está fazendo errado. Talvez ele tenha que evoluir na maneira que ele faz. Porque talvez a sua cria, que é a sua empresa, já ficou maior que o criador. E esse
convencimento de que práticas com apoio externo precisam ser implementados para que se mantenha todo esse legado, é um trabalho de convencimento, mas ele é totalmente emocional. Uma vez absorvido e essas defesas serem cedidas, aí você começa a vir com técnicas muito mais aí profissionais. Mas o primeiro momento, ele é extremamente emocional, né? O empreendedor permitir conselhos diferentes e até mesmo ceder a ideias diferentes que ele tem na sua cabeça é um processo bastante emocional. Então eu acho que essa é uma grande dificuldade, o primeiro grande impacto quando você fala em governança é em empresas que nunca tiveram esse contato, né? Então essa conscientização, essa comunicação aberta, essa fala fácil, eu acho que desmistifica muita coisa que tem no mercado. E é assim que a gente tem que seguir, eu acredito. Bacana. Você contando isso, eu me lembrei também, obviamente já atendi, né, muitas empresas familiares com o meu negócio e eu até vou contar um case aqui. E numa dessas oportunidades, essa empresa já com o conselho de administração constituído, mas com uma família muito grande, já na terceira ou quarta geração, então tinham muitos herdeiros, sobrinho, neto, sabe aquela coisa, né? E o presidente do conselho fez uma encomenda. Ele falou, olha, Christian, juntamente com os executivos de mercado, que você vai identificar e avaliar, você vai ter que avaliar 3, na época eram sobrinhos ainda do fundador. Eu falei, tá bom, vamos avaliar, né? E o mais difícil não foi avaliar, né, Juliano? O mais difícil foi depois dar o feedback para eles. Porque a diferença, infelizmente, nesse caso, né, técnica e comportamental até das pessoas que a gente viu de mercado versus os familiares era tão grande que, obviamente, né, não era possível, eles não tinham competência suficiente para tocar esse negócio. Era um negócio de 4.000 funcionários, um negócio de faturamento enorme. E foi num momento como esse, de implantação de governança, etc e tal. Então eu fiz essa pergunta porque tem que ter uma habilidade muito grande, né, para né, comunicar ao sócio, olha, veja bem, talvez não seja o momento de colocar familiar, ou não, esse é o momento de colocar um familiar. Tudo isso tem que ter uma sensibilidade, um tato enorme para fazer. Né? Exatamente. Acho que tanto na familiar eu conheço bastante empresa familiar, com gerações aí de mentes brilhantes, mas o que eu acho que a gente tem que entender e se fazer ser entendido é que não dá para apostar apenas nas mentes brilhantes das famílias. Acho que olhar o mercado em volta é um movimento de humildade para ver se na sua volta não existem outros executivos tão ou mais capazes para poder apoiar no legado da sua empresa familiar. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Porque quando a gente olha a outra ponta, o mundo corporativo, nós também temos no mundo corporativo políticas não tão saudáveis, né? De jogos corporativos, de padrinhos e tal. Isso também não é legal. E aí você também começa a formar equipes de fracos, né? Então, acho que a brincadeira da meritocracia, né? De performance, de desempenho clara, aberto. Quanto tudo for mais objetivo, melhor para todo mundo, né? Mas eu acho que o da empresa familiar, né? E eu conheço muitas aí que estão na segunda geração, que dá um orgulho danado de ver, né? Como eles... A veia empreendedora que eles têm, eu falei assim, eu não jamais conseguiria ser ou ter a habilidade que essas pessoas têm, né? E é muito legal de conversar e entender como tem no Brasil pessoas tão inteligentes. Mas olhar o mercado seria muita falta de humildade, você não olhar o mercado para ver se existem outras pessoas tão boas quanto para poder fazer o seu patrimônio prosperar mais rápido, né? Acho que seria por aí. Legal. A gente está quase chegando no final, Juliano. Passa rápido, né? Queria que você deixasse uma mensagem aí, algumas dicas para os nossos ouvintes. Lembrando que quem está vendo, quer acelerar a carreira, quer chegar num dia numa posição de destaque, né? Então, o que você poderia deixar de mensagem para eles? Então, hoje quando eu converso com meus jovens e para tentar apoiar e desenvolver, eu acho que algumas coisas são muito interessantes, né? Hoje uma coisa que está muito presente, né, na pessoa que está chegando no mercado, existe um grau de ansiedade muito alto, né? Então, existe muita ansiedade de evoluir muito rápido. Né? E a realidade não é essa, né? E quando você tem um grau de ansiedade muito alto e não evolui rápido, isso acaba criando aí frustrações muito fortes. Então, eu acho que essa consciência de que a vida ela não é
como no Instagram, ela é muito importante, né? Ou nos filmes, né? Existem sim pessoas que prosperam, né? As startups, os unicórnios deixaram isso muito claro, né? Mas muitas delas depois só ficaram de pé mesmo se conseguiram criar valor, né? E o mundo hoje é muito imediatista. Então eu acho assim, ó, ter pessoas de referência na sua vida, eu acho que é um principal ponto. Quando você começa uma carreira, quando você tem muito claro o que você quer ser, é muito bacana você procurar quem são suas referências, né? E olhar quanto tempo essas pessoas levaram para chegar lá. E quantos casos iguais tem a pessoa. E o que ela fez, né? Eu acho que isso é muito importante. Ter referência, acho que hoje é o principal ponto, né? Para você se guiar. Poxa, ter pessoas ali mais experientes para te guiar, eu acho que é fantástico. Porque você começa a ter um choque de realidade, né? Porque quando a gente vai ler e a gente vai entender através das mídias, o que nos parece sempre é um mundo maravilhoso, né? Ninguém, quando fracassa, bota uma foto na internet. Exato. Né? A não ser aquele que a imprensa, quando quer te prejudicar, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter uma referência, a gente ter uma certa mentoria. Tá cheio de gente hoje louca para poder apoiar, motivada para poder contribuir e para devolver um pouco do que recebeu na sua vida. Então, tenha uma boa referência, tenha uma pessoa para te aconselhar. Eu fazia comparação de tudo, né, na minha época, para ver como é que eu estava indo, né? E te dedica, né? Não fique esperando que vai cair do céu. Não cai. Eu venho jogando aí na Mega Sena faz muito tempo, rapaz, mas não, até agora não acertei, não, né? Pois é. Então, assim, eu acho que te dedica, vai se capacitar, vai estudar, vai aprender, vai ver quem está lá na frente, o que ele tem que te impressiona. E vai buscar. Vai buscar. Eu acho que talento ele é uma coisa quase que inata. Agora, a capacitação e evolução só depende de você. E aí, a decisão é sua. Você quer evoluir? Vai se dedicar, vai estudar, vai aprender, vai ouvir, vai trocar experiência, vai ter networking e cria suas referências de futuro. E segue atrás. Excelente, cara. Pô, aproveitando que você está aqui, toda essa sapiência e essa leitura intensa, deixa uma dica aí, deixa algumas dicas de leitura para o nosso público. Dicas de leitura? Né? Puxa vida, tem tanto livro bom aí. Um que eu recomendo de paixão, para mim é o Princípios do Ray Dalio. Eu acho que esse livro é uma bíblia, tanto na parte pessoal quanto na parte profissional. Acho que esse livro é um livro que merece ser lido. Eu acabei de ler um agora que eu achei fantástico. Chama-se Metanoia. Tem o Pense de Novo, do Adam Grant, também um livro fantástico. Tem muitos aí, né? Pra gente poder compartilhar, né? Como vai ficar meus dados aí, se alguém precisar de dicas, eu adoraria dar. Eu li um livro, tá no momento ruim, mas acho que é um livro inspirador tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. O Sonho Grande. Que livro sensacional, né? Eu já li o livro no meio de toda essa confusão que está acontecendo, mas vale a pena a leitura, porque tem muita coisa bacana lá que a gente pode tirar proveito, né? Tem sim, como todo mundo, tem suas falhas, tem suas coisas talvez que não deveriam ter acontecido, mas a própria leitura está lá para isso, porque o livro conta uma verdade muito absoluta de como eram as coisas. Então, inclusive, ele está lá para você entender o que não deve ser feito. Isso, e né? entender com senso crítico, né? Exatamente. Então, eu acho que a leitura faz com que a gente evolua no senso crítico, né? Então, eu acho que quanto mais livros a gente coleciona na nossa biblioteca, mais a gente consegue evoluir e ter um pensamento nosso. E não um pensamento guiado hoje, talvez por muitos algoritmos à disposição no mercado, né? Perfeito. Juliano, muito obrigado. Assim chegamos ao final desse episódio do NAB Talks. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e assista o canal. E se quiser falar sobre recrutamento executivo e desenvolvimento de lideranças, entre em contato conosco. Até a próxima semana com o próximo NAB Talks.